correndo da repressão, tentando sobreviver na atividade informal, absolutamente desprotegidos de qualquer lei e absolutamente fora, isolados do cofinanciamento das atividades nacionais. O sistema previdenciário, que tem por lógica a incidência numa relação formal de trabalho, por exemplo, fica absolutamente inviável e todas as propostas de uma reforma não passam de reles mentira ou de pura desinformação, não é razoável. Descobri, e acabou virando um hit de campanha sem o meu desejo, que 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Isso passa da metade da população economicamente ativa e no Brasil, por baixa que seja o argumento, é lamentavelmente o principal motor de desenvolvimento do consumo das famílias. Então nós estamos com uma depressão no consumo das famílias que explica sozinho por que nós estamos estagnados e sem poder crescer. Óbvia consequência deste conjunto, que eu não quero ser aborrecido, de números socioeconômicos, vem em números da barbárie que se vive nas cidades brasileiras. 63.880 homicídios aconteceram e menos 1 de cada 10 são investigados ante a impotência do Estado de Direito Democrático, espetando o medo e a predisposição da psicologia popular a esses protofascismos que surgem explorando esse medo. 60 mil mulheres brasileiras foram estupradas no mesmo período. Isso, provavelmente, é muito subnotificado, porque as mulheres têm vergonha, assim, se constrangem de dar a notícia de que sofreram esse que é um crime bárbaro de tempos medievais que nós estamos assistindo recrudescer de forma agravada no Brasil. Para alguém que imagine que eu sou vesgo pelas minhas convicções de um socialismo democrático, só me preocupo pelo lado pobre, deveríamos chamar a atenção do mundo empresarial brasileiro também para alguns números, que sendo frios como os números podem ser, revelam também que o Brasil precisa mudar. O Brasil fechou 220 mil lojas do desmantelo do governo da presidenta Dilma para cá. O Brasil fechou 13 mil indústrias do desmantelo do governo da Dilma para cá. Ou seja, não há um ângulo que você diga, não, eu sou um inveterado otimista, eu quero ver o lado bom das coisas. Não há um ângulo por onde se possa afirmar que o Brasil encontrou algum caminho que não se encontra ali um retrocesso. Ontem a manchete foi que o Brasil está investindo em saneamento básico com o menor valor dos últimos 6 anos. Nós precisamos, para enfrentar essa mudança, compreender o diagnóstico e tentar estabelecer um amplo, fraterno e generoso debate, porque aqui o trivial, as ideias fixas, as importações muito rápidas, muito simplórias de ideologias de Chicago, especialmente, elas não vão responder à questão brasileira. O Brasil não é para amadores e a literatura internacional não compreende especificidades do Brasil. Aí eu já vou pondo em relevo central o papel indispensável do pensamento acadêmico brasileiro, que tem que se esforçar por, compreendendo as teorias todas, ninguém vai reinventar a roda, Keynes é Keynes, Adam Smith é Adam Smith, não precisamos abolir, precisamos conhecer tudo. Mas nenhum deles entenderia o Brasil se não viesse para cá olhar de forma rebelde as questões práticas. Eu tenho para mim que o diagnóstico não é tão difícil de entendermos, embora a elite esteja interditando a circulação desse olhar um pouco mais rebelde. Em 1980, o Brasil tinha 30% da sua riqueza extraída da indústria. É só um sintoma. E isso não aconteceu por acaso. E esse auditório super sofisticado me permite ser telegráfico, foi obra de um projeto nacional. Pode-se fazer todas as críticas que se fizer, mas entre o pós-guerra e o ano 80, mesmo intermeando períodos democráticos exuberantes, como Juscelino, com períodos militares complexos, como o Geisel, no polo petroquímico da Bahia, o Brasil foi guiado por um marco de economia política keynesiano, em que nós iríamos sair de uma sociedade rural assentada na agricultura de subsistência, ou no monopólio, ou no oligopólio rural das oligarquias do café e da cana-de-açúcar, para nos modernizarmos do ponto de vista industrial. Temo para mim que todos os nossos problemas contemporâneos derivam da exaustão desse modelo e da nossa incapacidade política de compreender o nível de complexidade da tarefa de substituir esse velho modelo por um novo modelo
que não seja a remissão saudosista, um modelo que teve muito êxito, mas também não seja a prostração ideológica, a mitologia neoliberal, que simplesmente está nos levando para sermos uma ex-nação crescentemente ameaçadas para sermos um protetorado neocolonial. Concretamente, o Brasil saiu do nada para a 15ª produção industrial do mundo, por substituição de importações, por empresas estatais, pelo esforço de se criar uma burguesia nacional, pelo lançamento de uma rede um pouco mais qualificada de universidades. Tudo isso vem, né, da Revolução de 30 para frente. A USP é uma consequência da derrota de 32 para construir um pensamento rebelde ao getulismo vitorioso. E o fato é que o Brasil fez tudo isso sem enfrentar uma tarefa que segue dramaticamente contemporânea: construir nosso capital em casa. Nós fizemos isso pelo atalho do endividamento externo. Na época razoável, porque o dinheiro externo, até os anos 80, era de muito longo prazo e muito barato. O Brasil contratou há 12 anos de prazo para pagar, 3 de carência, juro médio de 3% ao ano. Então não parecia ter erro nenhum você tomar um dinheiro dessa característica, abrir uma Petróleo Brás, que 3, 4 anos depois de estar rodando, o faturamento de um ano já pagaria, porque ainda faltava mais 5, 7, 8, 10 anos para lá. Isto tudo morreu. Morreu porque duas premissas sumiram, e de novo voltamos à centralidade do pensamento universitário. Primeira premissa do modelo era esse capital de longo prazo e barato. Com a eletronização do meio financeiro, a tal globalização financeira, o dinheiro virou smart money, em que um garoto de 20 e poucos anos opera em Wall Street, ganhos especulativos, virtualmente entre Malásia e o Peru, deslocando 2, 3 bilhões de dólares e quebrando balanços de pagamento, introduzindo rupturas como as que o Brasil tem experimentado. São várias as rupturas, a mais recente tirou o chão e a legitimidade do governo Dilma, que não foi capaz de entender e resolveu se render ao neoliberalismo, trazendo um quinto nível deles, que é o Levy, para administrar a crise que ela experimentou, e que basicamente era uma crise de financiamento externo, agora pela queda profunda dos preços das nossas commodities. Mas lá atrás o Fernando Henrique também, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional, porque o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes nessa linha, de estabelecer um fluxo de dependência de capitais externos que volatilizaram-se de um jeito tal, como agora vão tensionar a taxa de câmbio do Brasil de novo, para tentar subordinar o processo político democrático, criando inseguranças, etc, etc. A taxa de câmbio, se um de nós da oposição sinalizar que vai ganhar, vai se aproximar de 5, 4,70, 4,50 no mínimo, como já estamos vendo aí. Isso tudo é fato. E eu sou o homem que conhece esse filme já repetidamente. Pois bem, hoje, esses escombros do velho modelo produziram o seguinte conjunto de fatores, e são as pistas da terapêutica. O Brasil, que tinha 30% do seu PIB extraído da indústria, aqui é um sintoma, mas é um sintoma muito relevante. É daí que se pagam os melhores salários, saem os melhores empregos, é daí que vem o maior volume de impostos, a maior animação, teoricamente, para a ciência, a tecnologia e a inovação, não é da agricultura. Pode até ser-lo em certa dimensão, mas ainda não é. No mundo ainda é a indústria que tem esse papel de vanguardismo econômico. E agora, o Brasil retardado, temos aí o desafio da economia 4.0, da economia do conhecimento. Então vejam bem, hoje, esses 30% do PIB despencaram para 11% do PIB. Eu quero botar o pronome para poder. Esses 30% caíram para 11% e a tendência é ir para zero. E se nós pensarmos bem, a nosso modo moderno de ver, de vivência, se refere a um padrão industrial altamente sofisticado. É a tecnologia da eletrônica, da informática, da informação, né? É a tecnologia dos novos materiais, dos supercondutores, dos meios de diagnóstico médico, da química fina. Nós, incautamente, estamos todos induzidos a referir nosso êxito social, nosso sucesso e a própria busca pela felicidade, de forma inconsciente, trocou de um ambiente espiritual, subjetivo, do amor, da compaixão, da insurgência revolucionária, como a minha geração, eu tenho 60 anos, se felicitava, para quanto de um padrão de consumo sofisticado eu consigo praticar com a renda humilhante que eu tenho. Essa é a explicação por que os nossos jovens estão se
vulnerando tão dramática e precocemente a onda da violência. Eles querem ter um celular, eles querem ter um smartphone, eles querem ter um tênis, eles querem ter uma roupa de marca. E são símbolos de êxito social, são elementos iconográficos da aceitação deles pelos seus grupos, das meninas e dos rapazes gostarem uns dos outros. E isso tudo é uma coisa muito sofisticada. O fato, entretanto, é que nós fomos gradualmente perdendo capacidade de produzir esse bom, bonito e barato. E o outro fator é, se mudou o dinheiro pesadamente para ser um dinheiro volátil, altamente custoso e especulativo, mudou a centralidade da tecnologia embarcada no nosso modo de viver. Lá atrás, a gente alimentou corretamente a ilusão de que queríamos industrializar o Brasil saindo atrasado na corrida, porque as tecnologias se sucediam por grande paciência. Quando o Juscelino trouxe uma linha de montagem usada da Alemanha para fazer a primeira indústria automobilística do Brasil, nós ficamos contemporâneos, do ponto de vista do símbolo, o Fusca, do que havia de mais avançado no mundo. Então, o Fusca que se produzia em Munique era o mesmo Fusca que se produzia em São Paulo. Só que lá em Munique, a nova linha de montagem já começa a fazer 5 Fuscas pelo mesmo custo, e aqui a linha de montagem usada tirava o mesmo Fusca, só que um por dia. E isso introduz uma história de produtividade que é a mais dramática das consequências da tecnologia, para além da prazabilidade, do desejo, etc, etc, etc. Essas duas mudanças aconteceram drasticamente, o Brasil quebrou e nós não tínhamos democracia. E eu estou sentindo em tempos de Bolsonaro a necessidade de lembrar de novo a importância da democracia. Isso não é um valor trivial nem retórico. Democracia é a possibilidade de nos reunirmos aqui, falar mal do governo e irmos para casa sem sermos violentados, torturados, exilados, não é? E o Brasil pode acreditar, está ameaçado disso. Ontem ficou assim, para mim, eu resolvi até dar uma escalada maior, não que ele não seja o meu adversário predileto, ele é. A turma aí só vai querer saber disso. Eu estou falando aqui de uma coisa para os reitores, mas não faz mal não. Mas a questão básica é que eu me considero civicamente obrigado a dar minha contribuição. Por mais que eu sendo um candidato, pareça um depoimento suspeito. O fato é que nós até agora não conseguimos resolver esse problema. E aí acontece o que hoje no Brasil? De 1980 para hoje, o Brasil cresce 2% ao ano. Essa é a nossa realidade. Muito mascarada por ciclos absolutamente insustentáveis de consumo. Felicitante. Lá na sequência, o Fernando Henrique, dos manuais. Era um tributo selvagem, dramaticamente regressivo, que o governo, sem assentimento legal, cobrava dos pobres, não é? Deixando os rentistas livres, lá como cá, para financiar seus desequilíbrios. Pois bem, quando a gente acaba esse tributo, isso vira renda, e a renda vira instantaneamente consumo, e o povo vai ao consumo. E o país não tem produção correspondente, porque nós estamos descendo de 30% para 11%. Resultado, nós expandimos dramaticamente a importação. E o país então começa a ter desequilíbrios estruturais no seu balanço de pagamentos com o estrangeiro, e a consequência prática disso é que em algum momento a gente quebra. E o sintoma de quebrar é que a nossa moeda sai de R$1 por dólar para 4. O que seria hoje, na mão do Fernando Henrique, as senhoras reitores veem como é grave, a taxa de câmbio do dia que o Lula tomou posse a valores contemporâneos seria de R$ 9,20. Nós já estamos achando um problema sério a taxa de câmbio a 4,15, 4,12, não sei quanto é que está dando hoje, estava no avião. Pois bem, se fosse hoje a posse do Lula, a taxa de câmbio estaria em R$ 9,20. Tamanho foi a implosão da economia brasileira feita do Fernando Henrique. Por isso, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição, porque na prática, o preço do dólar é um preço que contamina todos os preços da vida real, do cotidiano do nosso povo. Eu brinco sempre por aí nas palestras, assim, a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é trigo. E trigo o Brasil não produz com suficiência, então tem que importar. Então a gente compra todo o trigo, praticamente, do Brasil, compra do estrangeiro, paga em dólar. Se eu precisava de R$1 para comprar $1 de trigo, o preço do pão era Y. Se eu preciso de um dia para a noite de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão tende a 4. E eu fico com a sensação de que meu salário perdeu 70. É o filme que desmoralizou o PSDB e o mesmo filme que desmoraliza a Dilma. Eu lhes darei os números para a gente olhar a vida brasileira por esse ângulo rebelde, do seu ponto de vista acadêmico, que eu tenho tentado introduzir, quando já tinha até pensado em não estar mais na luta eleitoral. Pois bem, nesse momento, o Brasil, por conta desse descalabro, o Brasil está proibido de crescer por 4 fatores.
E se o diagnóstico for correto, nós deveríamos forçar o debate brasileiro, de todos os candidatos, para refletirmos sobre isso. Aí você vai na plataforma do Jornal Nacional, uma hora em que 70, 80 milhões de pessoas estão assistindo, e só tem ambiente para futrica. Com todo respeito, o jornalismo deve ser livre para fazer o que quiser e bem entender. Mas nós não vamos sair dessa equação grave do Brasil se nós não envolvermos a sociedade brasileira na discussão dessas coisas. Primeiro grande problema, pensando aqui só em ordem de como me vem à cabeça. O Brasil colapsou o consumo das famílias. Esse é o mais relevante motor de atividade econômica, é o consumo das famílias. A partir da Dilma, veja o que aconteceu. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós tínhamos a taxa de câmbio a R$ 1,75. Quando a Dilma é derrubada, a taxa de câmbio está em 4. Por que não quebra com Lula? Porque naquele período a China, que era 1/10 da produção industrial do Brasil, passa a ser mais de 15 vezes a produção do Brasil no mesmo período. E passa a comprar brutais, volumosíssimas quantidades dos produtos tradicionais brasileiros, sem valor agregado. Vejam os números. Quando o Lula entrega para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada por golpe, na minha opinião, porque ela é uma pessoa honrada, não cometeu nenhum crime, né, e ainda que o governo dela, para mim, fosse indefensável. Pois bem, era $190 a tonelada de minério de ferro que o Brasil exportava, quando ela foi derrubada, estava sendo vendida a 38. O barril de petróleo, quando o Lula entregou para ela, estava sendo vendido a $110. Quando ela foi derrubada, estava vendida a 30. Portanto, com o Lula, essa explosão de consumo que veio pela melhoria do salário mínimo, pela rede de proteção social, pela expansão do crédito sem precedentes, e isso explica o carinho justo e merecido que ele tem de massas populares do Brasil, mas estruturalmente nada mudou o Brasil. E o resultado do consumo. Quando o modelo expôs novamente a sua fragilidade, não porque é Francisco, Manel ou Maria, é um problema estrutural de modelo. Vocês conseguiriam me avisar para eu não ficar... Não, é porque eu não quero, eu tenho que me treinar aqui, 40 minutos é o tempo que eu vou ter a campanha toda. Querem matar o carteiro para eu não entregar a carta. Então eu vou falar onde eu puder, compreendendo o que é. Primeiro, consumo das famílias. Isso só se resolve com, no limite, ativação do emprego, com ativação da formalização do mercado de trabalho. Mas há uma saída mais breve que tem que ser feita e é perfeitamente praticável, que é tirar o nome das pessoas do Serviço de Proteção ao Crédito. Isso eu propus tirar desse grande contexto para parecer um gesto demagógico, isolado, etc, etc. A conta média dos brasileiros no SPC é de R$4.000. Eles sozinhos, isolados, estão conseguindo no leilão do Serasa desconto de 80%, tamanho é o abuso de juros sobre juro e multas e taxa de permanência de uma prestação de R$40. Isso não é nem sequer 10% do refis que fizeram para as grandes empresas, só para os senhores terem uma ideia. Né? Segunda grande questão é o colapso do investimento empresarial. Por conta deste abuso na taxa de juros, que acaba sendo a grande sequela, por onde o Estado Nacional Brasileiro se montou como um mecanismo cruel, selvagem, pré-capitalista, de transferência de renda de quem trabalha e produz para o setor rentista, o setor da especulação financeira. Os números não têm precedente no planeta Terra, nem na história da economia mundial. Assim, não é brinquedo. Os Estados Unidos têm 5 bancos hoje, depois de uma rodada de concentração, que eles nunca permitiram, fizeram uma brutal rodada de concentração, remanescem 5.000 bancos competindo pelo cliente, reduzindo tarifa, reduzindo taxa de juros, etc. O Brasil permitiu, nos últimos anos, 85% de todas as transações vem para o jantar, onde se combinam as taxas de juros e as tarifas, garantindo que não há concorrência no mercado financeiro brasileiro. E isso, evidentemente, produziu o seguinte: o setor privado está devendo R$2 trilhões, com 400 a 600 bilhões de reais caminhando para crédito de recuperação duvidosa. Ninguém mais está pagando ninguém nas principais praças brasileiras. Os grandes bancos não estão renegociando nem frações minúsculas de crédito, numa brutal retração pela insegurança que esse nível de inadimplência está causando. Portanto, restaurar a condição empresarial de investimento é outro dos motores que nós precisamos fazer. Óbvio, se o diagnóstico estiver correto, começa por descartelizar, né, desoligopolizar
o sistema financeiro. Felizmente, ainda temos 2 bancos públicos vulneráveis a uma ditadura, não é, da racionalidade, vulneráveis a uma orientação de um governo comprometido com a produção, com o emprego, e isso pode ser feito já no primeiro dia de um governo que não tenha compromisso de submissão com os banqueiros e sua terrível influência na grande mídia brasileira. Terceiro fator é a questão do investimento público, onde entra a selvageria jamais vista na história do planeta Terra. Eu ando dedicado há muitos anos, são 2 décadas, em que eu dou uma passadinha na política e vou para o meu ambiente predileto hoje, que é a academia. Estudando fora do Brasil, com os maiores experts do mundo e tal, ninguém tem sequer condição de entender o que é que a racionalidade do senhor Michel Temer impôs ao Brasil, com um assentimento de 3/5 do nosso Congresso, da nossa representação popular. Não posso acreditar sequer que os senhores que votaram isso sabem o que estavam votando. Todo mundo sabe, o magnífico reitor já falou, da emenda 95. Deixa que eu lhes descrevo aqui, só para ver o tamanho da aberração e da sua insustentabilidade. Simule aqui uma pizza, né, o orçamento brasileiro. O orçamento, todos sabemos, é a lei de meios. Nele se contemplam todas as receitas e todas as despesas. 51,6% do orçamento brasileiro, serviços financeiros, juro e rolagem de dívida. A PEC 95, a emenda 95, não mexe com 51,6% do orçamento. 4 ou 5 candidatos comprometidos com este momento do conflito distributivo brasileiro, que já introduz a ameaça de liquidez no crédito público. E essa é a razão da oportunidade de ter introduzido essa selvageria. 29% do orçamento brasileiro estão comprometidos com previdência social, em que 2% levam 25% de todos os benefícios. A saber, os políticos, eu, Ciro Gomes, nunca aceitei receber, estou contando hoje para ter autoridade, aos 36 anos, muito precoce, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, implementei o direito a 3 aposentadorias vitalícias, não vitais passam a ser hoje, estão me fazendo uma falta danada. Nunca aceitei receber. E os magistrados e os procuradores da República, que viraram aí a chibata moral da nação, concentram-se nesses 2% que levam 25% de tudo. Esta montanha de dinheiro também não está alcançada pela emenda 95. Restam, portanto, 20% de todo o orçamento brasileiro para toda a agenda da sociedade nacional. A saber, educação, saúde, segurança, moradia, infraestrutura, ciência e tecnologia, cultura e tudo mais. Ora, como é que eu imagino que eu vou constranger o orçamento ao nominal mais a inflação, que será de 3%, se vários itens orçamentários não guardam coerência com a inflação brasileira? Por exemplo, saúde. Como nós internacionalizamos completamente o aparato industrial de saúde, importamos 80% dos fármacos, por exemplo, todos os meios de diagnóstico médico, a inflação da saúde é câmbio. Já há uma defasagem hoje de 18% nos custos da saúde, que não se repassaram para os preços, porque o país está numa brutal, sem precedente depressão econômica. Mas 18% é a desvalorização do câmbio só nesse semestre. E a saúde só vai poder reajustar o nominal mais 3%. Os institutos federais de educação e as universidades não vão ter só o constrangimento que já estão tendo de investimento. Esqueçam que isto por 20 anos haverá gravíssimos constrangimentos em custeio, mesmo, custeio de coisas vitais, essenciais. Nós vamos voltar a ter os banheiros das universidades destruídos sem manutenção, vamos deixar de ter vigilância, que são os primeiros cortes, vigilância e manutenção, etc, etc. Por 20 anos. Não vamos repor os carros da polícia. Vejam que é uma sandice completa. Mas é poderoso. Eu não estou vendo outro ilustre opositor meu falando sobre isso. E isso atrai a ira santa dos banqueiros que querem fazer isso para guardar dinheiro a qualquer preço ou consequência selvagem para jogar no saco sem fundo da manipulação do endividamento público. Que, a propósito, este momento chega
na menor taxa de investimento, desde que se mede esse índice, que começou em 47, a 1,1% do PIB, o menor investimento da história. E ainda assim estamos terminando o ano sem investimento nenhum, com 150 a 160 bilhões de reais de déficit primário. Tudo isso vai para uma dívida que já passou os 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Isso tudo é número que a gente pode até não ter nem a intuição, porque estamos falando agora em T de tapioca, trilhão. Mas deixa que eu lhes diga, o problema de dívida, como a gente sabe, não é o tamanho dela, é o perfil. E o Brasil, e só nós, criminosamente permite que 26% desta mastodôntica dívida vençam em 4 dias. 1 trilhão 184 bilhões de reais vencem em 4 dias. Isto simplesmente garante a subordinação do poder político brasileiro ao controle dessa plutocracia, desse baronato financeiro, se nós não experimentarmos um projeto alternativo diferente desse status quo que nós temos repetido, com nuances mais sociais com o PT, com nuances menos cuidadosas com o PSDB, mas é rigorosamente a mesma matriz de economia política. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação estabelecida, pouco importa choques de preços internacionais, com um ano de antecedência, só para dar segurança e tabelar um preço relativo do mercado financeiro. Todos nós outros aguentemos aí pendurado na brocha, que a escada já levaram faz tempo. Tem saída para isso? Tem. O Brasil precisa... Como é que eu estou aí no tempo? Então vai dar sobrando. O Brasil precisa consertar este motor central da economia, fazendo aquilo que é o trivial, que é acaciano, se me perdoam, que é reduzir despesa e aumentar a receita. Eu falo reduzir despesa porque há sim despesas completamente antissociais e de muito volume. Só que não é cortando peanuts, como dizem os americanos, não é cortando alfinete, o que não quer dizer que peanuts e alfinetes não tenham algum efeito simbólico. Portanto, um governo austero tem que cortar peanuts e alfinetes porque isso tem uma carga simbólica. Mas se a gente quiser achar bilhão, eu já desenhei o orçamento. Simplesmente 51,6% do orçamento é gasto financeiro. E tem que cortar na proporção. É evidente que para cortar no estoque eu tenho que consertar o meu fluxo. E no fluxo, vejam bem, o Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só nós e a pequena Estônia, no leste da Europa. Não há nenhuma razão, eu cobrava como fui ministro da Fazenda do Itamar. Quando o Fernando Henrique toma posse, porque isso ninguém serve a 2 senhores. Fernando Henrique goza de uma fama, ele é um encantador de serpentes, etc. Mas no prático é o seguinte, ele cortou o imposto sobre lucros e dividendos e nos deixou na companhia da Estônia. E hoje o Geraldo Alckmin está falando, eu fico feliz, que é importante introduzir um imposto sobre lucros e dividendos. Perfeitamente, ótimo. O Brasil precisa amadurecer as ideias e as ideias boas não pertencem a ninguém. São as boas práticas internacionais. A questão é saber por que tendo a oportunidade, fizeram o oposto. O Brasil é um país que cobra sobre grandes heranças uma alíquota de 4%. No epicentro do capitalismo liberal, pelo menos assim referido, os americanos, a menor alíquota é de 29%. Na Europa, por média, sobe de 40%. Não há nenhuma razão para não colocarmos em discussão num país em que, preste bem atenção, magníficos e magníficas, 5 pessoas acumulam uma fortuna de 100 milhões de nacionais brasileiros. Isso aqui é dado oficial da Oxfam, que é uma fundação britânica que faz esse acompanhamento no mundo. 5 brasileiros acumulam a renda equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Portanto, grande progressividade tributária é aí, é na renda, no patrimônio, na transação intergeracional de riqueza, que o mundo inteiro, volto a dizer, boas práticas internacionais. Depois, ainda para resolver o problema, e a gente dizer de onde é que vai vir o dinheiro, para propor finalmente algumas coisas no fim aqui, o Brasil concedeu 354 bilhões de reais por ano de renúncias fiscais a meia dúzia de privilegiados, escolhidos de forma completamente arbitrária nas transações tenebrosas das madrugadas, como vimos com o caso do JBS e Michel Temer, do Planalto do Planalto.
Não é um incentivo fiscal produzido, e isso é importante a gente ter como ferramenta correta para induzir um tipo de objetivo estratégico do país, não. Favores. Então a indústria metalmecânica da automobilística, das multinacionais, recebe renúncia fiscal no Brasil. Renúncia fiscal para a multinacional do automóvel, que imediatamente não gera um emprego, não expande nada, pinta tudo de verde e remete lucros e dividendos para o estrangeiro, que a propósito também está explodindo. Então, passar o pente fino nessas renúncias fiscais de 354 bilhões por ano, é fluxo aqui. 354, dá para você achar 50, 70, 100 bilhões, mas não tem a menor dúvida. Já saímos feio do déficit. Já saímos rápido do déficit, tecnicamente. Agora trata-se de um gravíssimo conflito distributivo em que os posicionamentos políticos é que vão determinar a nossa capacidade de êxito ou não. Eu penso que o êxito político deve derivar de transformarmos o debate eleitoral num debate plebiscitário sobre ideias. Levar as pancadas para que o povo entre na jogada e você amanhã não chegue diante de um congresso, a pessoa, o São Fulano, o São Beltrano, o caudilismo que a gente acha que os argentinos fazem, que os chilenos fazem, é que está virando no Brasil uma doença. Eu, francamente, nunca vi do Getúlio para cá a mistificação personalista e quase religiosa e não sei o que está acontecendo, por exemplo, ao redor da tragédia do Lula. Isto não é bom para o país, é muito ruim para a democracia. Nós precisamos transformar o embate de ideias, de projetos, para engajar a população de forma lúcida no projeto, porque o moralismo, por exemplo, no Brasil, está a serviço da mais profunda imoralidade. Outro dia, falando da Populares, eu falei que nós precisamos restaurar a harmonia dos poderes. Eu falei em linha com o Esprit de Loi, né, do Montesquieu, né? Eu falei, enfim, mas falei para o povo entender, só nós precisamos que cada um volte para a sua caixinha. Pense num escândalo, como se eu não tivesse dito um truísmo. Como é que pode fazer o que foi feito com o reitor de Santa Catarina, meu velho amigo? Como é que pode fazer isso? Como é que pode, simplesmente, todos os prefeitos hoje tutelados, qualquer pessoa hoje execrada em nome de improbidade, porque um garoto do Ministério Público, não duvido que é até bem intencionado, mas os poderes técnicos viraram a tutela moral do país, na medida em que o poder político desmoralizou-se. O executivo achafurdou na corrupção, corrompeu a maioria do parlamento e isso colapsou o poder político. E o poder não se compraz com o vácuo. Portanto, esta eleição também é a ocasião de restaurar o império da lei. O Tribunal de Contas da União tem mais engenheiros do que o Ministério das Minas e Energia, o Ministério do Transporte, juntos, e seus engenheiros ganham 3 vezes o salário que os engenheiros encarregados de fazer as coisas. Meteram na lei brasileira que o licenciamento ambiental feito por um garoto servidor público do IBAMA é caso de cadeia pessoal e que a defesa dele é ele que tem que pagar do próprio bolso. Então virou, de fato, uma baderna institucional e é uma tarefa nossa em audiência ao melhor primado do Estado de Direito Democrático, respondendo a sua lúcida ponderação, que a gente também celebre um redesenho da institucionalidade brasileira. Não é razoável o que tem acontecido, juízes falando pelos cotovelos, destruindo reputações antes do Tom Cavalcante. O cachorro do Tom Cavalcante, que é meu conterrâneo, eu sou um péssimo contador de piada, mas vou só reproduzir porque né, o Tom Cavalcante que tinha um cachorro que morreu de esquizofrenia, porque o cachorro se chamava-se pra dentro. Aí ele dizia, para fora, para dentro. Para dentro, para fora. Então o cachorro pirou. E assim deve ter ficado o delegado da Polícia Federal de Curitiba. Num domingo de plantão, um juiz de alto nível manda soltar o Lula. Diante da mesma lei, um juiz de outro alto nível manda prender o Lula. Depois, o outro manda prender, o outro manda soltar, o outro manda prender, e a nação ficou até 6 da tarde para ver qual era a última palavra sobre a mesma lei, o mesmo fato, sem nenhuma inovação. Isto introduz uma aberração de segurança jurídica que eu sei que é a vida de todos os senhores. Se quer fazer um convênio com uma empresa para botar um doutor fazendo uma pesquisa lá dentro, não sei o que, está a improbidade do reitor. Se quer aceitar uma contribuição de uma empresa para cofinanciar uma pesquisa, uma extensão qualquer, um garoto qualquer que não sabe de nada e já presume a indignidade dos outros e ele, a chibata moral, desmoralizando todo mundo. Eu quero assumir essa tarefa. Estou sendo mal compreendido, mas volto a dizer, é preciso que a gente apresente ideias para que a população, ao você escape a ideia. E por fim, o Brasil precisa restaurar a sua indústria.
falando dos 3 motores, volto ao último, que é interromper essa desindustrialização. Aqui posso ser mais telegráfico, mas o Brasil tem 4 setores que não podem ser eleitos por favoritismo clientelista. Como é que chamava? Sei lá qual foi a retórica que deram, me esqueci. Campeões nacionais. Isso é pura picaretagem, suborno, como acabamos de ver. Mas você olha o balanço de pagamentos, vê qual é o nível de maturidade tecnológica, vê qual é a institucionalidade e saltam 4 setores, onde o dinheiro, que é o mais grave, já está ali ouvindo a conversa. Petróleo, gás e bioenergia. Qual é o sentido do Brasil deixar 30%, 40% de capacidade instalada ociosos na nossa estrutura de refino e passar a importar gasolina e óleo diesel do estrangeiro? Exportar petróleo bruto barato e importar diesel em dólar. Qual é o sentido disso? A não ser o entreguismo de negociatas absolutamente inconfessáveis. A China está rondando o setor sucroalcooleiro brasileiro, que perdeu 1 de cada 5 usinas por esse desmantelo que nos governamos. O Brasil, pioneiro mundial em bioenergia, tecnologicamente na ponta do processo, nós perdemos 1 de cada 5 usinas por loucura de manipulação de preço, demagogia, etc. E a China agora está rondando o setor sucroalcooleiro brasileiro para comprar cana in natura. Estão botando preço para comprar cana in natura, destruir todo o nosso parque de usina e vai fazer a usinagem lá na China, como estão fazendo com o minério de ferro. Leva o minério de ferro bruto, passeando metade do planeta, outra metade de volta, já dominam 25% do mercado de aços planos brasileiros. Nós vamos pagar essa conta com diesel, com petróleo bruto, com soja bruta? Preciso retomar a indústria. Segundo complexo industrial da saúde. É inacreditável. O governo federal brasileiro está esse ano comprando do estrangeiro 17 bilhões de dólares de fármacos, próteses, camas de hospital, cadeira de roda, enfim, meios de diagnóstico médico, coisa que 80% está com patente vencida, que você associando o governo com as universidades, institutos de engenharia reversa, incubando empresas para garotos empreendedores, com o dinheiro que é o mais grave, o recurso mais escasso, já ouvi na conversa que é a compra governamental, ferramenta protegida pelos acordos do Brasil, da OMC. O Brasil podia ser uma grande potência, porque temos partida de escala, né, em matéria de complexo industrial da saúde, que é extremamente enriquecedor. Complexo industrial do agronegócio. Todos os fertilizantes brasileiros estão sendo importados do estrangeiro. Todos os defensivos agrícolas importados do estrangeiro. Todos os implementos agrícolas são multinacionais, com 80% do valor de um trator, mesmo montado no Brasil, vindo do estrangeiro. Qual é o problema de você arranjar um conjunto de ferramentas de crédito, de vantagens alocacionais, de renúncia fiscal, associando os próprios empresários para verticalizar uma indústria onde a demanda está posta, a agricultura mais competitiva do planeta Terra vai precisar, não ter capacidade de se associar para fazer um trator fuleiragem de tecnologia razoavelmente simples. E por fim, é a patriotada. A questão aqui, o Ceará acabou de rodar uma usina siderúrgica e eu fui atrás dos coreanos. Nenhum problema para mim, capital estrangeiro. A questão aqui é autonomia tecnológica em setores sensíveis para a soberania nacional. E aí eu lhes conto a história que aconteceu nos últimos 3 anos no Brasil. O Brasil, com dinheiro público, desenvolveu um supercargueiro com a Embraer, chamado KC-390. É uma joia tecnológica, desenvolvido pela engenharia brasileira, com design brasileiro. Claro que as turbinas ainda são importadas, etc, etc, mas é uma joia. Ele estava fazendo os últimos voos de teste para homologar aí um mercado já anunciado de 20 bilhões de dólares de encomenda. Porque ele atua na concorrência com o Hércules C-130 dos americanos, que é turbohélice e o nosso é usina, é turbina. O Brasil fez um acordo com a Suécia dessas oportunidades que só aparece uma na vida. A Suécia é mais ou menos do tamanho do Ceará e está exprimida na sofisticação da sua riqueza, especialmente riqueza tecnológica e de capital. E tomaram uma deliberação de procurar um parceiro estratégico no mundo. Olharam, o Brasil estava na área, a Força Aérea queria renovar o seu parque de caças, fizemos um acordo, a Saab, com o governo sueco, transferiu 100% do pacote tecnológico sem reservar nenhum dedinho de nada. Aqui é turbina, microeletrônica, tudo que houver de mais sofisticado, inclusive importantíssimas aplicações civis,
eles transferiram o pacote inteiro. Eu fui lá visitar, tinha 300 brasileiros treinando em todas as linhas. E isto transforma o Brasil numa plataforma global da Saab para exportar caças, que imediatamente os nossos BNDES era um mercado extraordinário que empoderaria a Embraer, que já é uma fabricante de jatos médios do mundo. O que faz? O nosso governo entrega para a Boeing. Entregaram para a Boeing por 5 bilhões de reais. Isso aqui destrói a chance do Brasil ter algum protagonismo tecnológico, porque não será, volto a dizer, com mineração. Estou muito ligado nesse assunto. Nós no Ceará obtivemos coesão política e transformamos essa coesão política numa decisão de Estado de apostar na educação do nosso povo. E hoje nós estamos colhendo, inclusive pelo método tentativa-erro, nem havia manualização, nós fomos lá e conseguimos 3 escolas já é tempo integral, profissionalizante, com profissões de alto nível, de economia 4.0, estamos ensinando mecatrônica, robótica, não tem negócio de servente de pedreiro, auxiliar de eletricista, que é o que se deixa para o nosso povo. E é com esse mesmo espírito, né, de entendendo que se tudo mais não for possível, é na educação que nós temos que aplicar o nosso último Estado. Muito obrigado pela sua atenção.